Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Hoje eu vou fazer a distinção entre dom e dons do Espírito. Até porque é importante fazer a distinção entre o dom e os dons do Espírito, porque até as palavras originais gregas empregadas em o Novo Testamento, nos dois casos são diferentes. A gente observa não a partir da leitura do texto em português, mas a partir do grego koiné. Vejamos a primeira expressão, dom do Espírito Santo, portanto, no singular. Nós temos Atos, capítulo 2, versículo 38, que nos diz, através do apóstolo Pedro, o seguinte: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A expressão aqui, dom do Espírito Santo, no grego, não vem de harisma ou harismata, conforme algumas outras pessoas pronunciam, carisma ou carismata, mas sim, conforme a língua grega, a expressão é dorian, dorian tu hagio pneumatus, dom do Espírito Santo. Logo, a gente tem a informação de que existe o dom do Espírito Santo, que é empregado o termo dorian. Significa literalmente o próprio Espírito Santo sendo outorgado como um dom ou ainda uma dádiva, e se você quiser, pode traduzir como presente. É um presente, porque uma dádiva constitui um presente. O dom do Espírito Santo consiste no próprio Espírito Santo sendo concedido como uma dádiva. A gente vê também a mesma ideia quando a gente vai para Atos, capítulo de número 10. Vou juntamente contigo, com vocês que me acompanham, no versículo 45, que nos diz assim: E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Que dom do Espírito Santo é este? Será que seria um dom espiritual? Não é isto que o texto está dizendo. O texto está dizendo que as pessoas que foram com Pedro, que o acompanharam, ficaram maravilhados porque eles receberam o próprio Espírito Santo como uma dádiva, como um presente. A expressão é a mesma no grego. Vejamos aqui no grego, na parte final, aqui, ó, redoria tu hagio pneumatus. Recebeu o dom do Espírito Santo. A construção do dom do Espírito Santo é genitivo de indicação, e assim significa que o dom que é o Espírito, porque está no caso genitivo. Quando falo caso genitivo, é dentro da língua grega, tá certo? Eu tenho vídeos que falam sobre vários casos na língua grega. Caso você queira, é só você ir na playlist do grego bíblico e você vai ter não apenas o alfabeto, adjetivo, substantivo, verbo, etc e tal, mas também o estudo dos casos analisados um a um. Eu trabalho dentro do grego koiné com 8 casos, embora exista uma vertente atualmente que trabalha com 5 casos. De qualquer maneira, você será beneficiado com este estudo. Dito isto, a gente observa que o trecho seguinte claramente vai comprovar que eles receberam o Espírito Santo. Porque quando a gente vai para o português, se a gente continuar a leitura, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo?
Detalhe, quando Pedro faz esse comentário na casa de Cornélio, numa região gentílica, já tinha se passado cerca de 7 a 8 anos do dia de Pentecostes. Às vezes a pessoa pensa que ocorreu o Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, e é como se colocasse várias peças de dominó, um atrás do outro, e depois derrubasse na sequência, ó, ia derrubando tudo, e tipo assim, na semana seguinte, no mês seguinte, já está tudo acontecendo. Não é isso. Provavelmente os samaritanos foram alcançados um ano depois, dentro da data que é um elemento cronológico do Atos dos Apóstolos, daquela obra. Este fato se deu 7 a 8 anos depois. E é por isso que depois, na explicação, no capítulo 11, é, Pedro vai dizer, porque eles receberam o Espírito Santo assim como nós no princípio, se reportando ao dia de Pentecostes, porque eles receberam o Espírito Santo naquele dia. O Espírito Santo veio de uma vez por todas, para sempre e de uma forma permanente, esteve e continuaria até o dia da redenção, até o dia do resgate, vou dizer assim. Mas acontece que já tinha se passado pelo menos 7 a 8 anos, no mínimo, e ocorre este recebimento da parte daqueles homens e mulheres de toda a casa, porque eles receberam também o dom do Espírito Santo, isto é, o próprio Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é recebido do Senhor Jesus sob a condição, inclusive, de obediência a Deus, que fala através do Evangelho. A gente vai ver isto no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a gente observa, no capítulo 5, versículo 32. E o que nos diz nesse texto? Veja bem, é o que a gente acabou de afirmar aqui, ó. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, e nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Isso significa que ele, uma referência ao Espírito Santo, é recebido pelo exercício de arrependimento de pecado e de fé no Senhor Jesus Cristo, pois isto está implícito em Atos 2:38. Arrependei-vos e convertei-vos. A gente já leu esse texto, mas ainda nós temos o capítulo 11 de Atos, no versículo de número 17, que vale a pena ler para que você compreenda porquanto se Deus lhes deu o mesmo dom, aqui, dom não é carisma, não. Repito, veja só, versículo 17. Se Deus lhe deu o mesmo dom, olha só as palavras que o dom, Doriano, ou seja, deu o mesmo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, versículo 17. Quando havemos crido no Senhor Jesus, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Uma vez mais, o apóstolo Pedro faz menção à recepção do Espírito no dia de Pentecostes, porque a partir do Pentecostes vai haver um desdobramento que vai ser aquele evento em Samaria, alcançando esse povo, depois na casa de Cornélio, alcançando os gentios, e por sua vez em Atos capítulo 19, onde cerca de 12 homens, que eram discípulos de João Batista, estavam completamente sem a orientação devida, tinha algo de incompleto na vivência deles, porque eles deveriam focar para aquele que haveria depois de João Batista, mas eles estavam perdidos. Tanto é que Paulo fala de Jesus para eles, e eles recebem também o Espírito Santo de Deus. De modo que nós temos em Gálatas um outro texto precioso para o devido entendimento. Em Gálatas, no capítulo de número 3,
Ele vai dizer o seguinte, capítulo 3, no versículo 14. Veja o que a Bíblia diz. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Se você voltar em Atos, capítulo 2, versículo já lido, e você continuar a leitura, você vai ver que nesse texto fala sobre essa promessa. Paulo faz coro com os crentes na Galácia sobre a promessa do Espírito Santo, que era justamente o recebimento do Espírito. De sorte, versículo 33, que exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Isto lá se deu no dia de Pentecostes. Paulo está explicando, Pedro está explicando. O dom do Espírito Santo se refere à promessa do Espírito Santo de Deus. Versículo 39 corrobora, porque deveriam ser batizados no nome do Senhor Jesus, isso implica a fé em Cristo, e obter a remissão de pecados, e receber o dom do Espírito Santo. Antes, diz no versículo 38, arrependei-vos. A gente vê arrependimento e fé, que é justamente as duas condições para a salvação em Cristo, para receber a vida eterna, que se dá justamente no ato de conversão de todo indivíduo a partir do Pentecostes. Nós temos aí um momento transitório entre os discípulos da antiga aliança e para a nova aliança, mas a gente tem essa transição que vai mostrar que o caso daqueles discípulos antes do Pentecostes e daquele dia de Pentecostes era algo excepcional, era algo singular. Mas a partir daí, toda pessoa que crê em Jesus recebe o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo, sendo concedido como dádiva. E é este dom do Espírito Santo que é a promessa, porque a promessa nos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Logo, a gente observa isto. O Espírito Santo, vale a pena ler o versículo 33, o Espírito Santo foi prometido pelo Pai. Atos 2:33, eu já li agora há pouco, mas também Atos 8:20. Atos, capítulo 8, versículo 20. O que nos diz? Veja bem. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O que aconteceu um pouquinho antes? Vale a pena voltar aqui no versículo 18. Porque quando fala que os samaritanos receberam o Espírito Santo, então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Em Atos 8, há algo que é também específico. Os samaritanos recebem a palavra, mas Deus retém a dádiva do Espírito. Era necessário, então, que viessem pessoas para estarem ali, judeus, para testificar e se tornarem, portanto, testemunhos de que até os samaritanos receberam o Espírito Santo. Acontece que Simão, um personagem muito intrigante e curioso dentro desse texto, ele vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito, porque os apóstolos estenderam as mãos sobre os samaritanos, e ele lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro o adverte e fala: olha, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro.
E há uma repreensão na sequência, tanto é que no versículo 22 vai falar para a necessidade de se arrepender dessa iniquidade, orar a Deus, etc e tal. Então, a gente tem essa informação de que o Espírito Santo foi prometido pelo Pai, em Atos 2:33, Atos 8:20, mediante a intercessão de Jesus, quando ainda na carne. Porque em João, capítulo 14, versículo 16, Jesus vai dizer o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Jesus era um consolador, porém Jesus era temporário. Jesus ficou apenas fisicamente presente, portanto, cerca de 3 anos com seus discípulos. Mas o Espírito Santo viria para morar neles, isto é, dentro deles, e não com eles, conforme Jesus. E a diferença é que Jesus foi uma presença temporária, mas o Espírito Santo ficaria fazendo o quê? Morada, permaneceria com os crentes para sempre, diz a palavra de Deus. No capítulo 14, nos diz isto, e ele foi enviado por Jesus. É o que a gente obtém a informação no capítulo 15. No capítulo 15, versículo 26, eu vou projetar aqui para que você me acompanhe, vai dizer justamente isto. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, disse Jesus. Tem outros textos que falam sobre o envio do Espírito por Jesus. Qual deles? Entre tantos, Atos 1, versículo 4. Porque Jesus falou, estando, versículo 4, estando com eles, Jesus estava com os discípulos, após a sua ressurreição, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Ele é o dom de Deus para todos os homens chamados por ele para a salvação. A gente tem essa informação em Atos 2:39, 10:45, capítulo 11, versículo 15 e 17 também. E o dom do Espírito Santo, numa referência ao próprio Espírito Santo, ele vai personificar o reino de Deus como presente dos crentes. E a gente vale a pena ler, então, Romanos, capítulo 14, versículo de número 17. E desta forma, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ele vai personificar o reino de Deus como presente nos crentes. Fiquemos com estas palavras sobre o dom do Espírito Santo, numa referência ao próprio Espírito Santo, que é concedido a todo aquele que se arrepende e deposita sua fé na pessoa bendita de Cristo Jesus.